Olá, você que nos acompanha, segue aqui mais um vídeo, mais uma dica rápida de trânsito, trazendo hoje para você uma resposta em forma de vídeo que muita gente me fez ao longo desta semana, eu respondi inclusive, mas eu quis gravar esse vídeo que facilita para aqueles que me perguntaram e para aqueles que caso também tenham interesse. É sobre velocidade. Muita gente tem dúvidas ainda sobre a questão de velocidade, sobre os radares. Como entender isso? Pois bem, nós temos que começar a partir do artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Sim, o Código de Trânsito Brasileiro, ele trouxe pela Lei 11.334 de 2006 essa previsão legal, dizendo que existem três modalidades de uma pessoa ser penalizada através da infração de trânsito por velocidade. Na primeira modalidade está lá no inciso primeiro, que diz que a pessoa que ultrapassar o limite de velocidade até 20%, e chama atenção aqui, não é 20%, é até 20%, essa pessoa, portanto, comete uma infração de natureza média. Se essa pessoa ultrapassa entre 20% e 50%, é a segunda modalidade, está no inciso segundo, aí ela vai ter uma infração de natureza grave. Ou, no terceiro inciso, é ultrapassar o limite acima de 50%. Ora, acima de 50% não pode ser diferente, é uma infração de natureza gravíssima. Por isso que esta infração traz consigo, como pena anexa, né, após um processo, a questão da suspensão do direito de dirigir, que não é uma pena automática. A suspensão do direito de dirigir é uma pena que pode ser aplicada ao final de um processo. Ok? Então, essa aqui é só para nós nos situarmos acerca da previsão legal. Contudo, quando nós falamos de velocidade, nós temos que ter presente que a infração ela ocorre mediante os radares, né? Os medidores de velocidade. E esses medidores de velocidade, eles têm que observar tantos requisitos metrológicos quanto requisitos técnicos. Isso mesmo, é preciso que você saiba que não é qualquer radar e em qualquer lugar que deve configurar uma infração de trânsito por velocidade. Esses radares, por exemplo, em relação a requisitos metrológicos, eles precisam serem devidamente aprovados pelo Inmetro. Tanto é que tem que constar no próprio radar o selo do Inmetro. Tem que haver sempre uma aferição desses radares e tudo isso tem que ser devidamente controlado. Além disso, existem também os requisitos técnicos. Esses requisitos técnicos, eles perpassam, por exemplo, na questão de esses radares, no momento da infração, no momento da imagem que registra ali a infração, que deve constar muito claramente a placa do veículo de forma legível, com que a pessoa perceba que aquele é o veículo dela, que não haja qualquer dúvida, mas tem que constar também a questão da velocidade medida e da velocidade considerada. Por que isso? É simples, veja, a velocidade ela vai se configurar para questão de infração de trânsito a partir de dois aspectos na sua contagem. Isso mesmo, quando eu tenho uma via cujo limite de velocidade máximo é até 100%, e eu posso ter vias de 100%, de 80%, de 60%, de 40%, etc. Né? Então, eu tenho que ter presente aqui que a margem de tolerância para esses limites de velocidade é de 7 km por hora. Isso mesmo. Se a via, o limite de velocidade é 40, 60, 80 ou 100 km por hora, você pode acrescentar aí mais 7 km em cima desse limite de velocidade e você não estará cometendo nenhuma infração de trânsito. Exemplo, o limite de velocidade daquela via X é de 80 km por hora. Você passou a 87, cometeu alguma infração? Não. Porque a margem de tolerância trazida tanto na resolução 396/2011, que já foi revogada pela 798/2020, é de que se permite ali uma margem de tolerância de 7 km por hora. Contudo, tenha presente que quando nós passamos a partir de 101 quilômetros, imaginemos uma via com 110, 120 ou 130 km por hora, a contagem não é mais de 7 km por hora, mas sim de 7%. Isso mesmo, é isso que você tem que ficar ligado. Até 100 km por hora, você vai contar com a margem de tolerância de 7 km por hora. A partir de 101
km por hora, você vai contar não 7 km, mas 7% acima do limite de velocidade. Imagine que ali o limite é 110 km por hora. Então você poderia passar aí até 118, já que seria 7% em cima desse limite de velocidade. Se for 120, você passaria até 129, não seria infração. 130 até 140, não seria infração. Por quê? Porque aqui a velocidade medida e a velocidade considerada, ela tem que ter essa diferenciação, tendo presente essa margem de tolerância. Isso é compreendido, fica fácil, por quê? Porque aí você, quando receber a notificação de autuação, você vai perceber que lá traz o limite de velocidade considerado e o limite de velocidade também que foi medido. E a primeira coisa que tem que ter presente é justamente isso, é verificar se foi atendida essa questão que traz a resolução 798. Tenha-se presente ainda que quando nós falamos de medidores de velocidade, nós temos hoje somente dois tipos, né? Dois tipos mais genéricos, trazido pela resolução 798. Antes nós tínhamos um outro tipo que foi revogado, que é o medidor fixo e aquele medidor portátil. Só que o medidor fixo, ele condensa dois outros tipos, que é aquele regulamentador e aquele redutor, né? Quando eu falo aqui regulamentador, né, eu estou falando justamente daquele que é capaz de observar o limite máximo de velocidade. Já aquele, o redutor, é aquele que tem o display, que você passa e ele apresenta ali o display. Já o tipo portátil é aquele que geralmente ele é portado sobre as viaturas, no tripé, né, por isso que são portáteis. Mas tenha presente, todos esses medidores, independentemente do tipo, todos eles em infração de velocidade, tem que constar a imagem do veículo com a placa bem identificada. Tenha presente isso, porque muitas vezes aqui no escritório eu tenho recebido vários clientes por questão de infração de limite de velocidade, né? E muitas vezes quando eu vou solicitar vários documentos que analiso com muita calma e que vou analisar todos esses requisitos técnicos, metrológicos, percebo muito claramente que o órgão de trânsito, no caso, se for uma via federal, é sempre o DENIT. Então, geralmente o órgão de trânsito, né, não observa vários requisitos, porque ali o DENIT sempre vai ter aqueles radares fixos, né? Já os radares portáteis geralmente é PRF. Mas então é importante que você tenha presente essas questões. Infração por velocidade, tem como você recorrer, tem como você combater e tem como você vencer. Você só precisa ter uma defesa ou um recurso bem consistente. Daí a necessidade de procurar um advogado de trânsito que tem conhecimento de todas essas nuances e vai te ajudar, inclusive, a cancelar esses autos de infração e a te isentar dessas penalidades, inclusive da pena de suspensão do direito de dirigir, ok? Essa foi a nossa dica de hoje e espero ter ajudado. Até a próxima.